Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Nessa videoaula, nós vamos aprender a utilizar a nossa tela base, a nossa tela que a gente fez na aula passada e que a gente vai utilizar ela como tela base para fazer a persistência daqui para frente. Então vamos lá, para a gente fazer isso, vamos pedir uma nova aplicação, né? File, New, VCL Application. Bem, essa daqui vai ser a tela principal do nosso sistema. E a primeira coisa que a gente vai introduzir nessa aula vai ser um novo componente que a gente ainda não viu. Que a gente vai pedir aqui um novo, vou pedir outro, tá vendo? Ó, aqui. E a gente vai pedir um componente de acesso a dados, que chama um componente chamado Data Model. Esse de acesso a dados, não, de agrupamento de dados. Então assim, imagina que toda a parte de acesso a dados e persistência, nossa camada, digamos assim, de persistência vai ficar relacionada a esse cara. Então aqui é o nosso data módulo. Aqui dentro eu vou colocar todos os componentes de acesso a dados. Então a gente vai vir aqui e já vai colocar ó, o ADO Connection, tá? Vou colocar ele aqui e nesse ADO Connect a gente vai fazer a conexão igual a gente fez na aula passada. Então eu vou dar um pausezinho para fazer a conexão para a gente não perder muito tempo, tá gente? Bem, a conexão já está aqui. Eu vou adicionar agora os componentes de acesso a dados. A gente vai colocar o componente, o query, que é o ADO query, certo? Que vai ser o nosso componente de acesso aos dados. Vou vir aqui agora na aba Access e vou adicionar o nosso Client Dataset e o nosso Provider. Bem, digamos assim, esse cara vai ser único e aqui eu posso adicionar todos os outros componentes que eu vou ter de acesso a dados. Vocês imaginem, para cada cadastro que a gente tiver no sistema agora, a gente vai ter que ter esses três componentes. Então, vou colocar esse nome aqui como cliente. Então, eu vou colocar aqui o name que cliente, certo? Eu tenho esse padrãozinho possível, que eu provider, eu coloco P cliente, né? Eu coloco uma letra no início e, como é um client dataset, eu coloco M cliente. Ok. Então, ó, o que cliente eu vou ligar lá no connection. Esse cara, eu vou ligar ele no que cliente e esse cara eu ligo no provider name aqui embaixo, ó, provider name, seleciono esse cara. Bem, feitas as conexões, eu vou colocar aqui o nosso SQL, certo? Vou vir aqui no SQL e coloco select asterisco from cliente, né? Que é o nome da nossa tabela lá do banco, ok? Vamos abrir o database aqui só para a gente confirmar direitinho, né? Como é que está? Database, vídeo aula, tabelas, é cliente mesmo, tá vendo? Deixa eu colocar aqui só para a gente verificar se tem algum dado, select, asterisco, from, cliente. Já tem até algum dado aqui cadastrado, né? Deixa eu apagar esses caras aqui. Vou apagar esse cara aqui, né? Para não ficar nada sujo. Delete. Deletou, beleza? Ok, não tem nada agora, beleza. Então vamos lá, vamos buscar os campos desse cara. Eu já vou buscar aqui direto, né? Vou mandar dar um add fields. Opa, tá dando erro de conexão. Tinha faltado aqui eu colocar o password aqui, né? Igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí fazer a conexão igual a true. Tá, beleza, vamos adicionar aqui os campos. Os campos vão estar aqui e a gente vai configurar esses campos agora. Então, assim, toda manipulação de dados vai ser, tudo vai ficar dentro desse data model, tá? Então, aqui, por exemplo, o ID cliente, eu vou colocar que ele é uma chave, beleza? Vamos supor, aqui também tem a data de criação. Vamos colocar esse cara com um display, um mask edit aqui, vamos colocar ele para aparecer como data, né?
Ok, o CNPJ, vamos configurar ele aqui no MaskEdit como um CNPJ, a gente já viu isso, mas vamos lá, 99.999.999/999-99. Beleza, fiz aqui o filtro. Esse capital, vamos colocar ele como currency. Vamos colocar o tipo do campo dele para ele já aparecer como financeiro. Cadê o negócio? Onde configura? Opa, clicou aqui, ó. Currency True. Coloquei. Simples nacional booleano. Aqui tá beleza. Aqui não tem mais nada para configurar nos campos não. Ah, tá. Vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui tá como chave. Vamos colocar os demais campos, né? Como não utilizar na condição where. Só vou fazer o update neles. Beleza. Agora vamos configurar os métodos desse client dataset, né? A gente vai configurar o método que a gente já viu na aula passada, mas vamos colocar que é o afterpost. A gente vai mandar aplicar os updates. Apply updates, -1. A gente viu isso. Eu vou copiar isso daqui e quando eu deletar também eu vou colocar esse cara, certo? E vou colocar lá no cancel que eu vou também fazer, mas só que aqui vai ser client.cancel updates, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, depois de inserir, vamos colocar os dados como padrão, né? Tipo, acabou de inserir, eu quero colocar o que? A data, por exemplo, mcliente, data lá de criação, ponto restate, time vai ser 2 ponto igual a data atual, né? Vamos colocar o mClient ponto, aí a gente vai pegar os campos que são booleanos, por exemplo, cartão inicial ponto hasBoolean, vai ser 2 ponto igual a true. Vamos copiar esse campo aqui para mim digitar de novo, e tem um outro aqui também, que é booleano, que é esse cara aqui, pessoa jurídica também. Tem mais algum campo que eu tenho que colocar com dado padrão? Deixa eu dar uma olhada, simples. Não, agora não. Se a gente quiser, por exemplo, configurar uma cidade padrão ponto as string. Isso aqui normalmente a gente cria uma tabela de parâmetros e fica configurada qual é a cidade padrão que eu quero colocar, né? A gente vai aprender a fazer isso também. Vamos colocar também o estado aqui, né? Colocar o Espírito Santo. Beleza. Feito isso, o meu client dataset já está totalmente configurado. Então a gente vai fazer isso basicamente para todos os cadastros que a gente for fazer. Se a gente for fazer um cadastro de produto, a gente vai colocar esses 3 componentes aqui nesse mesmo data model e vai fazer essas mesmas configurações aqui. Deixa eu salvar aqui, vamos salvar com um nome, deixa eu colocar lá na área de trabalho, eu estava colocando tela base padrão aula, eu vou colocar aqui dentro aqui. Essa Unit 2 é o nosso data model, então vou colocar o DM, né? Vou salvar. Agora vamos salvar qual é o Unit 1, que é o Unit principal. E aqui eu vou dar o nome do nosso projeto. Bem, beleza. Deixa eu colocar um nome desse data model também aqui. Vamos colocar um nome nele de DM, que é data model, né? Normalmente coloca assim, DM. Bem, gente, feito isso, nós já estamos praticamente com nossa interface pronta, porque a gente configurou os dados aqui e agora a gente vai fazer a nossa herança de interface. Gente, olha como é que fica rápido agora, porque depois que a gente configurou os dados, né, toda aquela parte de construção da interface a gente vai fazer dessa forma, ó, File, New, aí a gente vai pedir outro, não, vamos lá antes, gente, desculpa. Antes de tudo, a gente tem que vir aqui no projeto e adicionar o projeto à nossa tela base, porque eu não fiz isso ainda. Aí a gente seleciona a tela base e manda dar uma abrida aqui. Ele adicionou. Eu só preciso dela estar no projeto. Até fechei ela aqui, né? Porque eu não vou alterar ela. A gente só vai fazer uma herança dela. Por isso que ela tem que estar no projeto. Então aí eu venho File, New, venho em outro. Aí eu venho aqui, ó, em
inheritable e pego aqui, ó, tela base. Eu vou fazer uma herança com base na nossa tela base, ok? E vou dar ok. Cara, ele fez agora, ó, tá vendo que eu tenho tela base? Se eu vim aqui no código fonte, ó, eu criei a tela base 1 com base na classe da tela base. Então ele fez herança da tela. Se a gente vir aqui, por exemplo, no botão adicionar, eu não vou ver o código, mas o código está aqui nesse cara aqui que está vindo da herança. Então tudo aquilo está configurado. O que eu tenho que fazer aqui para poder fazer aquela tela de cadastro do cliente que a gente viu lá agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na Uses e colocar aquela UDM. Por que eu tenho que colocar o UDM? Porque os dados estão lá dentro, né? Então eu tenho que buscar esses dados de lá. Deixa eu salvar aqui logo, ele vai perguntar o nome, eu vou colocar aqui cliente. Vou salvar, beleza. Vamos lá, então como a gente colocou aqui, aqui dentro o cliente, né? O UDM ele já declarou o restante dos dados que a gente vai precisar. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou vir aqui no dataset e vou selecionar aquele dado. Olha só apareceu aqui os dados aqui, por quê? Porque eu fiz a ligação com o DM, então ele vai me mostrar os dados que estão lá dentro do data module, ó. Então eu tenho que colocar em unit do UDM aqui. Vocês estão vendo que eu tenho que selecionar é o client dataset, não o query, tá gente? Então eu selecionei aqui o client dataset. Bem, feito isso, vamos vir aqui no DM e vamos fazer aquelas brincadeirinhas que o Delphi ajuda muito a gente, né? Vamos vir no nosso cliente aqui. Ó, igual eu falei, aqui nessa tela base aqui eu vou jogar o cliente e o nome, para ficar bonitinho. Vocês estão vendo que, inclusive, eu configurei a fonte aqui. Eu acho que não mostrei ela passada, tá? Mas aqui a fonte desse group box, a fonte padrão, ela está com a fonte em negrito. Aí quando eu jogo para aqui para baixo os itens, ó, o restante, ó, ele vai jogar até na fonte um pouquinho diferente. Mas não tem problema não. Beleza, feito isso, ó, não vou nem configurar esses dados, tá? Vou deixar do jeito que está aqui. O nosso cadastro já está praticamente pronto, tá, gente? Uma outra coisa que eu não fiz, gente, que vocês podem fazer aí, é lá dentro do DM aqui, para quando vier os dados já virem configurados, é colocar aqui o display label, né? Que esse display label vai fazer com que os nomes, quando eu arrasto para dentro da interface aqui, já vem os nomes certinho, não vem esses nomes aqui, né? Mas vocês fazem aí, quando vocês forem fazer a interface, para ficar mais fácil para vocês, tá? Só vou ajeitar aqui, colocar um pouquinho, só um do lado do outro, só para ficar o nosso componente mais aqui em cima, ok. Bem, feito isso, gente, tá pronto o nosso cadastro. Tá? A gente já está toda a parte de persistência, tudo pronto. Ó, vamos salvar agora, vamos vir no principal e vamos chamar esse cara do cliente. Vamos colocar o nome aqui no nosso formulário, né? Que por enquanto está como tela base. Vamos colocar com o nome F cliente. Eu sempre gosto de colocar o nome do formulário de F cliente, F o nome do formulário. Eu gosto também de seguir um padrão que é utilizar, por exemplo, 2 caracteres para identificar o módulo e 2 para identificar a tela, em vez do nome, assim, porque chega num momento, dependendo do tamanho da aplicação, que você não consegue mais identificar. Então a gente pode fazer assim, ó, 01 seria o primeiro módulo e 3 caracteres aqui para o número da tela. Então, por exemplo, no módulo 1 eu tenho a tela número 1. Se eu tiver a tela número 2, 3, 4 e assim por diante, tá? É muito melhor para você fazer uma referência nesse formato, tá? Mas por enquanto eu vou usar o cliente, tá? A gente vai fazer só uma aplicaçãozinha pequena. E a gente vai vir aqui agora e vamos pegar um botão aqui qualquer, lógico que a gente poderia fazer um menu e assim por diante, né? E vou fazer a referência a esse cara, ponto show. Beleza? Bem, ele vai dar um erro, vai pedir para relacionar, né? Ele relacionou, vou dar OK e vou compilar de novo. Ok, ele deu tudo certo, vamos executar a nossa aplicação. Vamos abrir aqui no nosso nota module, ó, a gente já consegue pesquisar,
Deu um erro aqui, espera aí. Bem, o erro que deu foi o erro de conexão. Vamos já fazer um esquema para não ter mais esse problema de erro aqui, porque ele está dando erro que, como eu criei aqui a nossa string de conexão, toda vez que eu conecto, eu tenho que informar qual é o usuário e senha. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos copiar esse cara, né, a string de conexão. Vamos vir aqui em eventos e vou colocar assim, ó, antes de conectar, eu vou pegar e colocar ó, db connection ponto. Aí a gente vai colocar connection string. Aí aqui vai ser 2 pontos igual e eu vou colocar aqui dentro aquela string que a gente colocou lá. Mas só que aqui no final, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar aqui depois do ponto e vírgula o password igual a... E essa aqui é minha senha secreta. É lógico, gente, olha só, se a gente... Quando a gente for fazer a nossa aplicação, esse password eu adiciono, por exemplo, vindo de um arquivo que vai estar criptografado ou alguma coisa do tipo. Eu não vou exibir isso aqui no código-fonte assim, né? Tá? Tem algumas formas que a gente vai fazer isso depois também para trabalhar essa conexão aqui, mas eu não posso deixar isso daqui visível aqui no código, nem colocar isso aqui em hardcode aqui. Tá? Bem, feito isso aqui, a gente não vai ter mais problema lá na execução. Vamos lá executar ele de novo, porque ele vai abrir automaticamente, né? Ó, abriu, não tem nada, beleza? Então vamos dar um novo registro aqui. Bem, o erro que deu aqui, vamos dar uma olhadinha lá, mas eu acho que eu já sei o que deve ser. Deixa eu cancelar, sim, desejo cancelar. Ok, fechar isso daqui. Bem, o erro está acontecendo é o seguinte, vamos lá no nosso data model. No nosso data model aqui a gente colocou, e fui eu que fiz errado, aqui no before insert eu coloquei, olha só a merda que eu fiz aqui, ó, capital inicial. Na verdade esse cara não é do tipo verdadeiro e falso, né? Esse cara é um tipo currency ou um tipo float, né? E eu vou colocar o valor dele de 0 como padrão. Na verdade a gente tem esse campo aqui, mas só que o que tem nele não é pessoa jurídica. O tipo booleano aqui vai ser simples nacional. Isso, gente. Então, ó, foi o erro meu que eu coloquei lá, por isso que ele estava falando que o campo não é do tipo booleano, né? Então vamos executar de novo, vamos ver se vai dar certo agora, né? Vamos lá. Executei, vou pedir um novo registro, vou colocar aqui o meu nome, Igor. Vamos colocar, os dados já vieram padrão aqui, vou colocar um número qualquer aqui. Se eu quiser colocar alguma coisa e vou salvar, a gente vai ver se ele salvou, tá vendo? O registro está aqui, vamos dar uma olhada no banco de dados, o registro está ok. Pessoal, olha só, uma parte interessante é o seguinte, normalmente quando eu tenho um registro desse que é do tipo ID, eu também configuro na interface para ficar visível para o usuário, então algumas características é importante. Ó. Mas olha só que interessante a nossa tela, vamos ver aqui, depois a gente, vamos mudar lá logo, né? Depois a gente já volta tudo certinho para a gente ver a nossa tela, como é que ficou. Vamos lá, deixa eu minimizar aqui. Lá na nossa interface, ó, eu vou vir nesse cara e vou colocar uma corzinha um pouco diferente nele para o cara saber que esse campo ele não é um campo de edição, né? Então eu venho aqui no color, eu vou configurar uma cor amarelinha clara para ele, vou colocar uma corzinha assim. Eu gosto dessa cor para indicar que o campo é desabilitado. E aqui eu coloco ele como read only true, que ele não vai permitir fazer alteração. E coloco um tab stop aqui, ó, como falso. Ele não vai vir quando estiver dando enter, voltar nesse cara. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é, se a gente quiser, por exemplo, aqui, quando eu adicionar, eu vim aqui jogar o foco para esse edit, eu posso vir aqui e colocar isso aqui também, né? Ó, dbedit 2, né, que está ali. Isso aí, dbedit 2.7 focos. Ele já vai jogar o foco ali para aquele cara, né? Beleza?
Vamos salvar aqui e vamos executar para a gente ver como é que vai ser agora, para a gente poder ver lá como é que vai funcionar. Pessoal, olha só que legal, né? A gente só ligou o dataset lá, jogou os campos aqui para dentro e ó, toda a parte de funcionalidade aqui, ó, vou dar um novo, ó, ele já está funcionando. Só o foco que eu tive que dizer nessa interface que vem para cá, mas o habilitar e desabilitar botões já está tudo funcionando. Vamos colocar aqui, ó, João Colatina, ó, quando eu dou um Enter aqui, gente, ó, vou dar um Enter, ó, ele já está pulando de campo em campo, tá vendo, ó? E quando ele vem aqui pro Memo, ó, eu dou um Enter, ele vai para a próxima linha. Você lembra que a gente configurou isso lá também? Isso também é muito importante. Vamos colocar um número e salvar. Vocês estão vendo que os botões que estão habilitados são só os dois. Quando eu salvo, ele já habilita os botões certinhos para mim gravar. Tá vendo que eu tenho 2 registros. Eu vou excluir esse cara, ele já pergunta se eu desejo realmente excluir. Ele exclui, já está excluindo lá do banco de dados, ó. Tá vendo? Isso é muito legal, né?